Carla, e aí nessa perspectiva até de alguma comunicação e de alguma estratégia do governo para retomar essa confiança do mercado, a gente tem visto o ministro Fernando Haddad falando que não conversou ainda com o presidente Lula novos pacotes ou novas medidas de corte de gastos, e aí ele fez duas sinalizações até interessantes, né? Falou que não pretende ou que não tem nenhum tipo de conversa para mudança do regime cambial aqui no país e nem mudanças também em relação ao IOF, né? São dois assuntos que acabaram vindo à tona, principalmente nessa perspectiva, né? De um dólar bastante estressado, o real perdendo valor e algumas ideias já vinham lá, né? Será que o câmbio flutuante seria a melhor forma ainda de se manter o câmbio? E, claro, na arrecadação com o IOF. O ministro, ao se posicionar dessa forma, traz pelo menos, né, um certo resguardo aí do mercado em relação a pautas que seriam, né, cronicamente pessimistas para um mercado que já está um pouco mais estressado? Acho que sim. Essa postura ela tem duas sinalizações importantes. O câmbio flutuante ele é uma das peças fundamentais, né, dentro do nosso regime macroeconômico. Então, é muito importante a manutenção dessa ferramenta para que exista, né, para que o investidor ele possa alocar os seus recursos livremente e seja resguardado, né, por essa possibilidade. Então, esse movimento é absolutamente necessário e não sei por que esse ponto foi levantado, inclusive, né? Nunca foi algo que foi sequer trazido pelo Ministério da Fazenda ou sequer mencionado em outros momentos, né? Acho que esse degringolamento cambial, essa depreciação do real, né? Ela levantou, de certa forma, esse assunto, mas nunca foi um assunto debatido e levado como uma política pública divergente ou diferente, uma política pública possível recentemente por esse governo. Então, não existem elementos, né, que levantem esse questionamento. Outro ponto importante é que, sim, o movimento doméstico ele foi muito responsável por essa depreciação do real, mas ele não foi o único, né? Nós tivemos também movimentos externos, movimentos internacionais, que foram gerados, inclusive, nos Estados Unidos e provocaram uma depreciação generalizada das moedas ao redor do mundo. O fato de nós termos mantido um foco muito grande nas contas públicas nos traz a sensibilidade de que esse degringolamento cambial se deve única e exclusivamente a isso, mas isso não é verdade, tá? Então é importante mencionar esse outro movimento. A sensação de risco ela fica mais acentuada com base em fatores domésticos quando não é única e exclusivamente gerada por isso. E por fim, acho que essa sinalização do IOF também é muito importante. Por quê? Porque o governo esgotou os seus processos de arrecadação e melhorias pela via da arrecadação, crescimento da atividade, mudança na esfera arrecadatória. Então, agora, de fato, o governo começa a se voltar para os gastos, né? E sinalizar uma estabilidade em relação a essa esfera arrecadatória é muito importante, porque fecha essa porta, né? E consolida esse trabalho que foi feito até aqui para melhorar a arrecadação. Então, isso sinaliza, mais uma vez, que o governo está olhando para outro lado, né, que é o lado dos gastos e que é um lado muito importante dessa conta, né? Você tem duas esferas ali, uma que é arrecadatória e uma que é a esfera de gastos. Então, é importante olhar para essa esfera de gastos também, né? Acho que a sinalização do ministro da Fazenda foi uma sinalização assertiva, né? Nesse momento, em relação a esses dois pontos, né? Mais uma vez, ela traz elementos aí que o governo começa a olhar para a esfera dos gastos em detrimento da esfera arrecadatória, e isso é muito importante, né? E acho que traz um certo alento, sim, no curto prazo. Agora nós temos, basicamente, a esfera política, né, em recesso, fechado, o Congresso não está operando, nós vemos algumas negociações, algum início de movimentação dentro da esfera do Poder Executivo, mas ainda é tudo muito incipiente, ainda é tudo muito inicial, né? E acho que esse movimento, nesse momento, ele é muito necessário porque nós estávamos precisando de uma certa oxigenação, nós estávamos precisando de de uma certa pausa, né, para conseguir identificar e visualizar as coisas com clareza, né, e interpretar a economia com certa clareza, sem que movimentos abruptos, né, e de risco, né, e de aversão a risco,
trouxessem vieses adicionais de deterioração sobre algo que não está sendo modificado nesse momento. Então, acho que agora é hora efetivamente de parar e olhar para todos esses elementos e trazer alento, que foi justamente o que o ministro trouxe nesse momento, e sinalizações positivas e responsáveis sobre as medidas futuras, que, mais uma vez, devem vir sobre a esfera dos gastos e não da arrecadação.